Dia 6 de agosto de 1945. O impensável acontece. No final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançam uma bomba atômica sobre Hiroshima, no Japão. – 140 mil pessoas morrem imediatamente. Três dias depois, outra cidade japonesa, Nagasaki, também é aniquilada por uma bomba. Mais 80 mil são mortos. Dor, desespero, horror. O mundo assiste assustado ao poder de destruição de uma arma nuclear pela primeira vez. O episódio marca o fim da Segunda Guerra Mundial e o início de um período que seria conhecido como Guerra Fria. O mundo ainda estava em guerra quando os líderes dos países envolvidos participaram de conferências secretas. O objetivo era assegurar o fim rápido da Segunda Guerra e repartir o poder sobre os territórios. Uma das conferências aconteceu em Yalta, na Crimeia, em fevereiro de 1945. Porque estava muito claro que os soviéticos não abririam mão dos territórios que haviam conquistado, na Europa de Leste, na Europa Oriental e na Europa Central. Certamente os soviéticos exigiriam um pedaço, uma parte do território alemão, e os americanos também não abririam mão de manter sob seu domínio as áreas de influência, isto é, a parte da Europa Central, a Alemanha Ocidental e a Ásia, né? Então essa foi a partilha do mundo ali em Yalta, antes mesmo que a guerra acabasse. 6 meses depois dos acordos em Yalta, mesmo com as bases firmadas para o fim da guerra, Hiroshima e Nagasaki foram atacadas com bombas atômicas. As cidades já estavam destruídas. Então, por que a bomba? Primeiro, porque os Estados Unidos tinham desenvolvido a bomba e precisavam testar a bomba num cenário real, né? E não no deserto, subterrâneo e tal. E segundo, para deixar muito claro para o Japão que a partir dali os Estados Unidos seriam a potência dominante naquela região. Muitos teóricos hoje dizem que, na verdade, a bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki foi um recado dos Estados Unidos para a União Soviética. Um recado dizendo o seguinte: olha, nós queremos cuidar da Europa Ocidental. Se vocês fizerem a revolução e colocar governos comunistas na França e na Itália, por exemplo, a próxima bomba atômica vai ser contra Moscou. Quer dizer, isso daí mostra, inclusive, que a população japonesa foi utilizada como bode expiatório. Aliados na Segunda Guerra contra a Alemanha nazista, Estados Unidos e União Soviética saíram vitoriosos. A União Soviética havia perdido 20 milhões de civis e militares na guerra e começava um período de reconstrução. Já os Estados Unidos contavam com uma vantagem única: não ter tido guerra em seu território. Com isso, o mundo ficou dividido entre essas duas potências. Quer dizer, elas definiram o novo quadro político de alianças, de regiões de influência, porque elas foram as vencedoras da Segunda Guerra Mundial. It is fundamental that all military commanders must be governed by our laws and the constitutional guarantee of civilian control over the military. Mas assim que a guerra acaba, os aliados se tornam inimigos. Se antes Estados Unidos e União Soviética estavam do mesmo lado, agora dão início a um longo período de ameaças e conflitos. O mundo está dividido em dois. Então aí você tem como principal episódio, digamos assim, de toda o pós-Segunda Guerra Mundial, foi a divisão da Alemanha. A Alemanha foi dividida em dois países, uma parte ficou sob a influência soviética, a outra parte ficou sob a influência dos Estados Unidos, e a divisão da Alemanha prova que já naquela época, em 45, 46, logo após a guerra, não havia mais diálogo possível, quer dizer, o conflito era evidente. A impossibilidade de acordo fez com que a capital da Alemanha, Berlim,
também fosse dividida. Um lado era capitalista, o outro vivia sob regime socialista. Mais tarde, em 1961, o governo soviético ordenou a construção de um muro, impedindo a saída para o lado ocidental. O Muro de Berlim foi um dos maiores símbolos da Guerra Fria. A disputa entre Estados Unidos e União Soviética envolvia mais do que a influência sobre outros países. O que estava em jogo era a expansão de dois sistemas de governo opostos, o capitalismo e o socialismo. O modelo capitalista tinha mais abundância, mais diversidade na economia, mas era mais desigual. O modelo socialista, ele era mais igualitário, mas ele tinha menos abundância. Tinha menos variedade de produtos na prateleira do supermercado. De um lado, você tinha um sistema funcionando com base na ideia da propriedade estatizada, do igualitarismo, das pessoas terem direitos iguais e não poderem ser discriminadas pelo dinheiro. E, de outro lado, a ideia da felicidade individual, cada um lutar pela sua própria felicidade. Não tem esse negócio de igualitarismo, é cada um por si, e a liberdade é a liberdade individual. E são dois ideais completamente distintos, né? Então, um é a igualdade social, o outro é a liberdade individual. Uma das expressões que melhor definiu o período da Guerra Fria foi dita pelo filósofo francês Raymond Aron: paz impossível, guerra improvável. Mas, se os regimes políticos opostos tornavam a paz impossível, por que a guerra era improvável? Vamos recordar que os Estados Unidos desenvolvem primeiro a bomba atômica, mas em 55, 56, a União Soviética já tinha a sua bomba nuclear. Calcula-se que no auge da Guerra Fria, as duas potências juntas poderiam destruir a vida sobre a Terra 60 vezes. Então, é óbvio que um confronto direto entre as duas potências seria o fim do mundo. Sem o combate direto, as duas grandes potências se enfrentavam de muitas maneiras. Havia uma corrida bélica. Além de fabricar armas e descobrir novas tecnologias para o combate, Estados Unidos e União Soviética faziam tratados militares com seus aliados. Cada potência controlava uma organização militar transnacional, né? Do lado ocidental é a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que existe até hoje, que congrega toda a Europa Ocidental e é comandada pelas Forças Armadas norte-americanas. E do lado soviético, o Pacto de Varsóvia, obviamente comandado, controlado pela União Soviética, que reunia as forças militares da União Soviética e dos países sob a sua órbita de influência, não é? Principalmente Polônia, Hungria, Romênia, Tchecoslováquia. Na economia, os Estados Unidos fez muitas alianças. Financiou a recuperação da indústria da Europa Ocidental e do Japão. As empresas norte-americanas começaram a instalar indústrias em países da América Latina. Já a economia da União Soviética dependia do sucesso dos planos do governo. Todos os esforços eram para erguer a indústria de base soviética e sustentar a indústria bélica. Os Estados Unidos e a União Soviética tinham também como estratégia de enfrentamento apoiar guerras em outros países. Foi o que aconteceu em 1950, no primeiro conflito armado da Guerra Fria, a Guerra da Coreia. A divisão da Coreia aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. O Norte se tornou socialista e aliado da União Soviética, enquanto o Sul ficou sob a influência norte-americana. Mas a divisão gerou conflitos. E a guerra começou quando os norte-coreanos, com o apoio da China e da União Soviética, invadiram a Coreia do Sul. Os Estados Unidos reagiram imediatamente enviando tropas. Essa guerra, como nós sabemos, do jeito que ela começa, ela termina, isto é, sem resolver o conflito. Nem os comunistas do Norte venceram os ocidentais, né, do Sul, e nem os ligados ao mundo capitalista do Sul venceram os comunistas. Então, a Coreia permanece exatamente dividida como ela era. Em Coreia do Norte e Coreia do Sul até hoje. Talvez seja o retrato do que foi a Guerra Fria. Durante a Guerra Fria,
o cinema norte-americano também travou seus próprios combates. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos apoiou várias produções que enalteciam o heroísmo americano. Porque o cinema molda valores, ela cria cultura de massa. Então a cultura de massa surge com o cinema. E do ponto de vista cultural, aí é que eu acho que houve uma disputa desigual. Porque os Estados Unidos, não é, já tinham na Segunda Guerra Hollywood. Tanto é que se você se baseia só em Hollywood para aprender sobre a Segunda Guerra, dá a impressão que os Estados Unidos lutaram sozinhos contra os alemães. O cinema de Hollywood, ele omite, não é, o heroísmo da União Soviética, sem o qual o desfecho da Segunda Guerra teria sido outro. Nas décadas seguintes, Hollywood criou muitos heróis para combater as ideias socialistas. Um dos mais populares surgiu nos anos 70. Rocky Balboa chegou a lutar contra um soviético para provar a superioridade norte-americana. O lutador russo tinha até nome de vilão, Drago. Hollywood passava a ideia de que tinham dois lados na Guerra Fria. Um lado era o bem e o outro lado era o mal. Quem era o bem? O bem é o capitalismo, a felicidade individual, a preocupação do indivíduo só com ele mesmo, a chamada democracia ocidental, tudo isso era o bem. Quem que era o mal? O mal era o comunismo, o igualitarismo, esse sistema monstruoso. E na verdade a gente sabe hoje que não existe bem e mal. Quer dizer, você tem os dois lados, tem grandes problemas. Depois do cinema, foi a vez da televisão americana ampliar seu alcance e exportar os valores americanos por meio de séries e desenhos animados. A TV foi uma arma de propaganda poderosa durante a Guerra Fria. De fato, a tal da revolução de massas, da cultura de massas, pelo cinema e pela TV, eu acho que essa revolução se espraiou. O que essa cultura levava, né? Ideias que são clássicas da política, né? Direitos humanos, então o direito das pessoas pensarem livremente, agirem livremente, se organizarem em partidos, expressarem os seus pontos de vista. Essa ideia da liberdade, ela era muito associada ao mundo ocidental e propagandeada pelos meios de comunicação. É que a cultura socialista não chegava a nós. Nós, jovens da época, estudantes, por exemplo, nós não tínhamos acesso ao que era a vida no socialismo. Como é que era a vida na União Soviética, como é que era a vida na Tchecoslováquia, na Polônia, na China. A disputa entre norte-americanos e soviéticos acontecia até mesmo no espaço. A União Soviética saiu na frente. Em abril de 1961, o russo Yuri Gagarin foi o primeiro homem a viajar entre as estrelas. A bordo do Vostok 1, Gagarin disse a frase que o tornaria famoso: "A Terra é azul". O astronauta viajou o mundo divulgando os avanços do programa espacial soviético. Poucos meses depois, o presidente norte-americano John Kennedy garantia: os Estados Unidos devem chegar à Lua até o final dos anos de 1960. Mas por que a corrida espacial era tão importante? Na propaganda dos Estados Unidos, a União Soviética era um país atrasado, não tinha nada ali, os caras viviam andando em burro, em cavalo, não tinha nenhuma evolução econômica, nem nada. De repente, o Yuri Gagarin é o primeiro cara a dar a volta em torno da Terra. Quer dizer, aí ele bateu os Estados Unidos. Isso daí causou pânico lá na Casa Branca, em Washington, entre os políticos dos Estados Unidos. Por quê? O comunismo estava ganhando a corrida espacial do capitalismo. Então, foi uma guerra dentro da guerra. Quer dizer, foi uma guerra dizendo o seguinte: nós vamos ganhar do comunismo na guerra pelo espaço. Não tinha nenhuma importância científica ir para a Lua. A União Soviética chegou na Lua antes dos Estados Unidos, porque ela mandou robô para a Lua. Isso pouca gente sabe. Mas os Estados Unidos queriam que um homem fincasse o pé na Lua e botasse a bandeira dos Estados Unidos na Lua por causa da propaganda. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Em outubro de 1962, todo o planeta viveu dias de tensão. A chamada crise dos mísseis nos levou a poucos passos de uma guerra nuclear. Um avião espião americano fotografou a instalação de mísseis em Cuba apontados para os Estados Unidos. A União Soviética alegou que colocou os mísseis lá porque os americanos tinham colocado mísseis também na Turquia. E Cuba é ali, vizinho da Flórida, quer dizer, a 150 quilômetros dos Estados Unidos. E o John Kennedy, que era o presidente na época, falou, não, se continuar esse negócio aí, nós vamos para a guerra. E aí seria uma guerra nuclear mesmo, com consequências desastrosas para toda a humanidade. Mas não houve um confronto, houve apenas uma situação de muita tensão, mas que foi resolvida diplomaticamente. Mas o que acontecia é que os chefes das grandes potências, eles tinham uma linha direta entre eles, justamente para usar em épocas de crise, né? Era o famoso telefone vermelho, que na verdade não era um telefone, era um complexo de comunicação por rádio, que permitia que os dois entrassem em contato se fosse necessário. E foi necessário. 13 dias depois, a União Soviética concordou em retirar os mísseis. E os Estados Unidos assumiram o compromisso de não invadir Cuba. A Guerra Fria, no entanto, ainda traria episódios sangrentos. Quando os Estados Unidos finalmente fincaram a bandeira em solo lunar, americanos e soviéticos já estavam envolvidos em outra guerra, a Guerra do Vietnã. Quando acaba a Segunda Guerra, algumas potências coloniais tentaram retomar suas antigas colônias. Então, a França, por exemplo, tentou retomar a Indochina, que é o Vietnã, Laos e Camboja. Mas os vietnamitas reagiram e aí começa uma guerra entre o Vietnã e a França. A França perdeu a guerra e o país foi dividido em 1954. O Vietnã do Norte se tornou um país de orientação comunista. O Vietnã do Sul passou a ser governado por um regime capitalista e ditatorial apoiado pelos Estados Unidos. Os conflitos eram constantes. Para frear os avanços comunistas e evitar que o país fosse dominado pelos soviéticos, os norte-americanos começam uma guerra contra o Vietnã do Norte em 1964. O poder dos Estados Unidos se traduzia em bombardeios sistemáticos, helicópteros e armas químicas. Apesar de seu grande poder militar, os Estados Unidos sofreram várias derrotas. Milhares de soldados foram mortos e os protestos pela paz tomaram as ruas exigindo o retorno das tropas. Em 1973, os norte-americanos finalmente se retiraram do Vietnã, que se reunificou sob um governo socialista. Foi a guerra que os Estados Unidos perderam. E perderam graças ao heroísmo do povo vietnamita. Enquanto os Estados Unidos bombardeavam os camponeses vietnamitas com armas químicas, calcula que eles mataram 2 milhões de seres humanos. No Laos, Vietnã e Camboja. Como é que essas tropas foram derrotadas? Foram derrotadas por camponeses armados com bambu, às vezes com lança, com pedra, com armadilhas que eles faziam no meio da mata. Era o povo vietnamita querendo o seu direito à terra, o direito à sua vida e a existência de ditadores que eram pró-Estados Unidos que queriam impedir isso. A União Soviética também não é anjinho, quer dizer, ela usava os povos também para fortalecer as suas posições. Os anos de 1960 e 70 trouxeram novos valores e atitudes. Manifestações contra as armas nucleares aconteciam nos Estados Unidos e na Europa, especialmente na Alemanha. Os hippies levavam às ruas o lema paz e amor. Em maio de 1972, Estados Unidos e União Soviética firmaram o primeiro acordo para desarmamento e controle de fabricação de armas nucleares. Ao longo dos anos, viriam outros. O fim da Guerra Fria envolveu acontecimentos como a queda do Muro de Berlim em 1989 e a fragmentação da União Soviética em 1991. Além da certeza de que a vida na Terra poderia acabar em um instante, a Guerra Fria deixou outras marcas. Essa corrida armamentista provocou, nos dois lados, uma modernização, um avanço em termos de ciência e tecnologia, como
nunca se havia assistido na história da humanidade. Por exemplo, vou falar de 2 aplicativos tecnológicos que foram desenvolvidos nessa corrida armamentista. Primeiro é o GPS. E outra coisa é a internet. Onde nasceu a internet? Nas Forças Armadas. Originalmente eram 4 grandes centrais de informação em 4 universidades dos Estados Unidos, uma podendo se comunicar com a outra, porque os caras calculavam que se houvesse um ataque nuclear contra os Estados Unidos, eles tinham que ter 4 centros de dados independentes um dos outros para preservar a memória do país. Quer dizer, a economia no século XX, toda ela foi basicamente movimentada pela corrida armamentista, porque era a tecnologia da corrida armamentista que alimentava a indústria de consumo. Enquanto durou, a Guerra Fria se caracterizou por confrontos indiretos, disputas estratégicas e ideológicas. Uma guerra sem vencedores. Será? Se você considerar a Guerra Fria como uma luta entre 2 blocos, um dos blocos venceu, que foi o capitalismo. Agora, será que o capitalismo venceu mesmo? Se você vê o mundo pós-Guerra Fria, você tem 1 bilhão de seres humanos passando fome. Eu acho que o capitalismo também perdeu. O socialismo também não deu certo. O que é que sobra para a humanidade? Esse que é o problema.